Pai do céu amado, passamos por mais uma semana em segurança e te agradecemos por tua amável bondade e tua verdade, que embora o mundo esteja em tumulto e que nossas vidas não estejam fáceis de muitas formas, sabemos que o Senhor está, que tua mão provedora está sobre tudo e o Senhor nos dá luz nesses tempos escuros para navegarmos nessa história. Temos uma luz muito maravilhosa. Te agradecemos pelo caminho em que o Senhor nos coloca e, ao explorarmos isso um pouco mais essa noite, oramos que o Senhor guie a nossa conversa, dirija nossos pensamentos e abençoe nosso tempo juntos. Pensamos em todos aqueles pelo mundo que estão se preparando, ainda em preparação. Abençoa-os e só esperamos ansiosos por essas horas de sábado que estão se abrindo diante de nós. Sabemos que há uma bênção especial e agradecemos por todas as suas provisões. Então, nos entregamos nos teus cuidados e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o que estivemos fazendo? Passamos um bom tempinho entendendo o contínuo de Daniel 8, o contínuo, que é perpétuo. E não tratamos de somente o traçar na história, senão também entendemos como ele atua, os princípios, a ideologia que está por trás do contínuo, que às vezes chamamos de paganismo e às vezes espiritualismo. A palavra hebraica é gadal, a palavra grega é hubris. Vimos que representam autoexaltação e autopromoção. Uma vez que fizemos isso, traçamos mais para trás na linha do que o fez Daniel, falando sobre os reinos da profecia da Bíblia, mas vimos que, na verdade, isso começava no céu, e falamos sobre a mente de Lúcifer em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, onde Lúcifer queria ser como Deus. Eu serei como o Altíssimo. E essa hubris, essa autopromoção, causou sua queda e logo ele trouxe esses pensamentos, essa mentalidade para a Terra e a compartilhou com os seres humanos. Ele os convenceu de que seriam como deuses. E é nessa tentação que os seres humanos que encontraram o paganismo, o espiritualismo, que eles puderam viver uma vida fora suas próprias vidas fora do cuidado da lei de Deus. Então, ilustramos o contínuo indo para a Terra e vimos que o resultado disso é o que conhecemos como o pecado de Eva. É a queda de Adão e Eva, mas resultou em 3 maldições. Então, uma vez que essa ideologia, essa mentalidade aceita, vemos problemas se formarem na Terra. E os resultados disso são essas maldições que Deus explicou para Eva, para Caim e para Cã. Já não era possível que eles recebessem uma bênção, isso resultaria em uma maldição, e essas maldições são resultado de humanos tentando consertar problemas. Os problemas que surgem ou que fizeram surgir essas maldições. Temos então o problema de Eva, que vai ser resolvido, que os humanos vão resolver com o patriarcado. E o problema de Caim, vamos ver intolerância, etc. E o problema de Cã, que vai ser resolvido com a escravidão. Essas maldições foram tentativas dos homens de resolverem os problemas. E claramente só resultaria em mais problemas. Então, o que estávamos fazendo era perpetuar esse gadal, essa
autoexaltação, com um homem governando a mulher, com a intolerância e outras crenças e com a escravidão trazendo outros seres humanos à sujeição. Então, cada um desses é o resultado de passar por cima de outro ser humano. Então, o que fizemos foi começar a olhar para Babel. Alguma pergunta até aqui? Nós vamos voltar e vamos novamente ao espírito de profecia. Acho que devemos ler novamente esses parágrafos para ter contexto. Então, alguém gostaria de ler a página 118, parágrafo 4, em português, pp 76.2. Eu posso ler. Ok, vamos primeiro Graham e depois Marie. Graham, você pode ler esse parágrafo? Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara. Aumentando seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar sobre si as restrições de sua lei, sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplo de seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo, resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Portanto, viajaram para a planície de Sinear, nas margens do rio Eufrates. Eram atraídos pela beleza do local e fertilidade do solo. E nessa planície decidiram-se a fazer sua morada. Muitos pensamentos nessa passagem, Graham. Lembram o que extraímos dessa passagem? Nós vimos essa separação. Um grupo que decide ficar em cima da montanha e outro desceu. E embora tenham descido, ainda queriam se engrandecer ao alcançar o céu. E não sei se esqueci de falar alguma coisa. Ok, sim, então está certo. Houve uma divisão na montanha e aqueles que desceram da montanha, o que eles queriam fazer? Responde, eles descartam as restrições. Esquecem de Deus. E não sem lei. Eles acharam um bom lugar para se estabelecer e desceram para a planície. Estão esquecendo o seu Criador. Querem assim. Esse é o desejo. Nada de Criador, nada de lei. Eles serão como deuses. Sem Deus com letra maiúscula. Serão deuses com letras minúsculas. Obrigada, Graham. Marie. Próximo parágrafo. Claro. Ali resolveram edificar uma cidade e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Esses empreendimentos destinavam-se a impedir que o povo se espalhasse ao longe em colônias. Deus determinara que os homens se dispersassem pela terra toda para povoá-la e subjugá-la. Mas estes construtores de Babel resolveram conservar unida sua comunidade em um corpo e fundaram uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Assim, sua cidade tornar-se-ia a metrópole de um império universal. Sua glória imporia
a admiração e homenagem do mundo, e tornaria ilustres os fundadores. A magnificente torre, atingindo os céus, tinha por fim permanecer como monumento do poder e sabedoria de seus construtores, perpetuando a sua fama até as últimas gerações. pp. 76.3. Obrigada, Marie. Então, Marie, que pontos podemos ressaltar desse parágrafo? Eles não queriam fazer o que Deus estava pedindo, queriam permanecer uma comunidade, todos em um só lugar, e queriam construir essa torre como uma solução para seu dilema, que era o dilúvio. Mas não vemos isso nesse parágrafo. Você pulou um pequeno parágrafo. Verdade. O que extraímos desse parágrafo? Marie responde, eu estou trapaceando, desculpa. Ok. Querem uma monarquia e que seja essa monarquia ilustre que vai brilhar por todas as gerações. Mas, para ser sincera, não lembro o que extraímos daí. Somente que queriam uma monarquia e que queriam permanecer nesse lugar. Ok, e eles querem ficar nesse lugar específico para sempre? Não. Eles querem que sua fama, que a magnificência do que eles querem se tornar, vá por todas as partes até os confins da Terra. Sim, primeiro local, depois global. Eles sim querem criar um império universal, mas estão começando com essa cidade e torre, com a esperança disso se tornar global. Eles então fundam a monarquia. Alguém lembra quem era o rei? Nimrod. Nimrod, sim. Sim, é ele, o rei. E o propósito da torre, de acordo com esse parágrafo? Alguém? Qual o propósito da torre, de acordo com esse parágrafo? Podem levantar a mão no chat se quiserem. Graham? Para permanecer como monumento, para perpetuar sua fama, assim continuamente representaria sua fama às posteriores gerações. Eles querem que sua memória se perca? Não, eles querem que continue. Essas pessoas é como se eles estivessem reescrevendo a história. Sim. Ok, bom ponto. Rachel, você tem algo para acrescentar? Não, basicamente o que Graham... Creio que quando eu estava olhando para esses dois versos, o primeiro grupo ficou na montanha. Desculpa, quando eles partiram, estava pensando que eles estavam deixando de lado sua fé e prática. Então, quando eles deixaram Deus e deixaram... não consigo lembrar como dizia, mas eles saíram para descer e fazer sua própria fé e prática. Mas eles deixaram a Deus para fazer seu próprio monumento em sua própria... Como o Graham disse, sua nova história. Sim, isso é um ponto interessante, Rachel. Sua fé mudou. Já não tinham fé em seu Criador. Sua fé estava em quem, Rachel? Eu acho
que nos construtores ou na torre que estavam fazendo? Sim, sim, neles mesmos. Então, sua prática vai demonstrar isso. Sua prática vai demonstrar em quem está sua fé. Então, vão construir essa torre para que nunca sejam esquecidos. Que significa que se eles não forem nunca esquecidos, serão eternos, serão como deuses. Querem que seja um memorial para as gerações? Querem que sua fama seja perpetuada? Perpétuo. Se lembram com isso do contínuo? Contínuo, perpétuo, eles querem ser reconhecidos continuamente, mesmo depois de sua morte. Isso vai ser demonstrado nessa obra de engenharia. Josephine, eu acho que eles disseram tudo o que eu ia dizer. A Rachel e o Graham. E você também falou bem. Ok, então vemos um propósito da torre. O propósito da torre é fazê-los crescer e perpetuar o seu nome. Rachel, você gostaria de ler esse parágrafo? Claro, você pode me escutar bem, Terry. Sim, consigo, obrigada. Os moradores da planície de Sinear não criam no concerto de Deus de que não mais trariam dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam a existência de Deus e atribuíam o dilúvio à operação de causas naturais. Outros criam em um ser supremo e que fora ele que destruíra o mundo antediluviano. E seu coração, como o de Caim, ergueu-se em rebelião contra aquele ser. Um objetivo que tinham na construção da torre era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio, elevando a construção de uma altura muito maior do que a que foi atingida pelas águas do dilúvio, julgavam colocar-se fora de toda possibilidade de perigo. E, como pudessem subir a região das montanhas, esperavam certificar-se da causa do dilúvio. Todo o empreendimento destinava-se a exaltar ainda mais o orgulho dos que o projetaram e desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. Obrigada, Rachel. Então, que outro propósito tinha essa torre? Eu acho que essa última parte fala que os leva à idolatria. É onde você quer chegar? Eu sugeriria que eles já são idólatras. Aqueles a quem querem levar à idolatria são as gerações futuras. Assim que no instante em que você dá as costas para Deus, você adora algo. E essa é toda a questão para dizermos que o ateísmo continua sendo uma adoração. É somente o que eles estão adorando. Então eles construíram essa torre grande para se adorarem, vocês serão como deuses. Daí eles vão adorar a si mesmos e querem afetar as futuras gerações e guiá-las à idolatria. Que outro propósito tem essa torre? É um memorial, um monumento para sua sabedoria e grandeza. Alguém? Tem a ver com o dilúvio? É para se certificarem das causas? Vamos com a Marie? Tá tudo bem, Rachel. Eu achei que ia dizer algo similar de qualquer forma. Só ia dizer que era para protegê-los do dilúvio.
Eles tinham essa preciosidade que poderia deixá-los seguros e sem Deus. Obrigada. Graham, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Não, diria a mesma coisa, para garantir a sua própria segurança. Ok. O que eles sabem? Eles negam conhecer a Deus, mas o que eles conhecem? Ray? Todos sabem que houve um dilúvio. Que houve um dilúvio. Outro, diga outra vez. Eles não querem que outro viesse e matasse eles. Eles não queriam. Ia ter outro para vir matá-los? Não, mas eles não acreditavam no que foi prometido. Não. Não ia ter outro. Mas eles não acreditam na promessa de Deus. Eles não acreditam que há Deus. E mesmo que haja um, eles não gostam dele de qualquer maneira. Então, a evidência estava lá de que houve um dilúvio. É o que eles sabem. De tal forma, estão com medo de que haja outro. Abandonar o seu Criador os deixa sem outra escolha que se preocupar sobre o seu futuro. Porque sabem o que aconteceu no passado. Eles podem ver o registro dessa destruição. É evidente para nós hoje. Quão mais evidente seria para eles naquele momento? Embora a planície seja linda, há suficiente registro de que esse dilúvio aconteceu. Então, era um objetivo que tinham garantir sua própria segurança em caso de outro dilúvio. Eles precisavam ter a capacidade de se salvarem. Josephine, desculpa. Eles queriam se certificar de como o dilúvio aconteceu, para que assim pudessem se salvar. Eles esperavam assegurar a causa do dilúvio. Então, nós temos duas razões práticas. Uma era para se salvarem, e a segunda é que a torre os levaria para um lugar tão alto que poderiam entender as coisas e possivelmente parar o dilúvio. Poderiam entender como intervir, entender como esses dilúvios acontecem, e assim poderiam intervir. Temos então uma torre com propósito de autoexaltação, temos uma torre com propósito de salvação, de prevenir e ou escapar de uma catástrofe global. Alguém gostaria de falar algo mais sobre esse parágrafo? Ok. Vou parar de compartilhar. Nós observamos algumas coisas nas passagens. As pessoas desceram a planície e assim temos dois grupos de pessoas. Eles construíram uma cidade e uma torre. Eles querem ficar unidos, mas por pouco tempo, porque eventualmente não querem formar um império universal. Querem. Mas primeiro local, depois global. Eles têm uma monarquia sob Nimrod. Eles construíram essa torre para perpetuar sua fama, sua honra. Também dá proteção contra o dilúvio. Proteção. E também para... Vamos também para... Vamos colocar pesquisa. Não estou pensando em uma palavra melhor. Alguém quer dizer uma palavra melhor? Então, a torre vai prover-lhe segurança, mas também conhecimento de como escapar
e deter uma catástrofe global futura. Então, se voltarmos, eu tive que apagar o quadro, tinha que usar o quadro essa semana, então apaguei o lado que estava mais bagunçado. E assim, voltamos ao que escrevemos sobre Daniel 8, quando vimos a contrafação. Vimos as duas culturas em guerra aqui. Podemos ver que a cultura que criou Babel é muito uma demonstração do reino de Satanás. Podemos ver a autoproclamação, chifres, podemos ver autoexaltação, podemos ver um exército. Que tipo de exército vemos lá na planície? Algum comentário? Graham? Eles queriam começar como uma cidade, depois queriam expandir como um império em todo o mundo. Sim, você tem uma porção deles que eles se solidificaram como um povo, com um objetivo em comum em mente, que é construir a cidade, uma torre e adquirir um domínio global. Eles certamente podem não ser um exército como conhecemos hoje, mas há certo grupo organizado deles. Podemos reconhecer nosso exército. Podemos ver um santuário? Sim, a torre, alguém disse baixinho. Ok, vamos falar sobre... Vamos ao verdadeiro. Deus tinha um santuário. Lembrem que havia 2 santuários em Daniel, um Kodesh e um Mikdash. O Kodesh é sempre, todas as vezes, o santuário de Deus. Qual é o propósito do santuário? Creio que falamos disso. Alguém lembra o propósito do santuário? Vimos o versículo que dizia: o que nos separa de Deus? O pecado causa separação com Deus, e Deus disse que façam um santuário para que eu habite no meio deles. Então, o que o santuário faz? Traz Deus a eles para habitar com a adoração. Como? Como isso é possível? O que nos separa de Deus, Marie? Marie? A pergunta é o que nos separa de Deus? Ou como Ele habita conosco? O pecado nos separa dele. Ele estabelece um sistema no santuário que pode remover essa separação. O que esse sistema remove? Remove o pecado. Remove o pecado. O santuário lida com o problema do pecado. Você lida com o problema do pecado e Deus pode habitar em meio ao seu povo. O santuário resolve o problema. E é o problema da salvação. Se olharmos para a contrafação, o santuário falsificado, você vai ver o quê? Vai resolver o problema e trazer à tona a ideia de estarem salvos. Então, onde vemos o santuário na história de Babel? Você levantou a mão, Ray? Sim, ia dizer que o santuário lida com o mesmo problema, mas... Não lembro, não tenho certeza se você estava falando sobre templos dentro da torre.
onde colocavam ídolos dentro, mas acho que deve estar vendo de um jeito errado. Não, o que é a torre? É um templo, é um tipo de autoadoração, não é? Sim. Eles têm... É a torre. A torre se torna seu santuário. De duas maneiras. Está lá para louvá-los, porque vai ser um monumento para o seu próprio esplendor, mas também vai prover uma forma de salvação, de que eles fiquem acima do dilúvio e que descubram por que o dilúvio aconteceu em primeira instância. Então, quando olhamos para o verdadeiro, o que o santuário faz? Nos mostra o plano da salvação, provê um caminho e também qual era o problema a princípio e como lidar com ele. Vemos então um caminho de salvação em Babel. Até aqui podemos colocar um cheque em todos os critérios. A cultura do reino de Satanás está na cidade de Babel, o que esperaríamos. E o que dizer disso? Nós vimos dois príncipes. Tivemos que ir a Daniel 9, mas também está em Daniel 8. Não só não é nomeado. Em Daniel 8 e Daniel 9, temos o príncipe, com letra maiúscula, que é Cristo. E como sabemos que é Cristo? Quando vem com P maiúsculo. Qual é a outra palavra que acompanha Cristo em Daniel 9? Qual é a palavra? Não diz Cristo em Daniel 9. Diz... Diz Tananã, o príncipe. Alguém? Daniel 9, 26. Minha Bíblia. Como se refere a ele? O que você disse, Josephine? O Messias? Sim, verso 26. Messias? O que Messias significa? Messias significa... Alguém? Libertador, ungido. Podemos ver isso na contrafação? O que Tito faz de acordo com Daniel 9? Ele destrói a cidade e o santuário. Jesus disse, destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Podemos fazer comparações do que aconteceu com Cristo e o que Tito fez. Jesus morreu. Ele mostrou que ele era o antitipo, que dava significado ao tipo, que ele era o antitipo. E uma vez que ele morreu, o santuário e a cidade perderam totalmente seu significado. E claro, o que os judeus fizeram? Eles continuaram sacrificando mesmo assim. E então Tiro teve que vir e destruir literalmente a cidade e o santuário. Mas Tito, nós o vemos como general romano, você sabe. Não era um cara legal. Não estamos fingindo em nenhuma hipótese que ele era um cara legal, mas ele os libertou.
O que estava acontecendo em Jerusalém naquele tempo era uma guerra civil. Dentro daquela cidade, eles estavam implodindo. Eles estavam morrendo. Eles também iam morrer nas mãos de Tito. Ele, na verdade, estava trazendo paz para a Judéia, porque toda a área estava uma bagunça. Nesse sentido, Tito era um libertador. Um libertador muito feio, mas um libertador. Quando vamos à história de Babel, temos um príncipe, um libertador, um Messias. Graham, vamos com você. Nimrod? Sim, por que Nimrod está fazendo? Por que o que Nimrod está fazendo, Graham? Ele vai agir como um governante, assumindo a monarquia no lugar. Sim, e ao fazer isso, o que ele espera conseguir? Libertá-los da possibilidade de um dilúvio? Sim, de morrerem ou serem dizimados. Se estamos familiarizados com a história, também era propósito da cidade livrá-los de animais selvagens. Eles viram nele um protetor, um libertador. Josephine. Eu só ia dizer livrá-los dos animais selvagens, como você disse. Ok, a história é familiar para você. É isso mesmo. Marie? Sim, eu só ia dizer que ele era o libertador que ia ajudá-los. Obrigada. Então, vemos na história de Babel que é certamente a cultura de Satanás que é muito evidente lá. Na cidade, na torre, na monarquia, tudo. A cidade e a torre também estão lá para exaltá-los e salvá-los. Eles precisam ter um herói. Ok. O que fizemos então foi ir à nossa história Deixa eu desenhar isso aqui. Tem que ser mais ou menos por aqui. Vamos pensar nisso. Somos ateus. Queremos nos esquecer do nosso Criador. Tudo o que aconteceu no passado foi por causas naturais. Não existe Deus. E se houvesse, ele não seria legal, porque olha as coisas ruins que acontecem no mundo. Então, somos ateus e estamos vivendo em 2022. E claro, deixamos de lado o nosso Criador, portanto não houve criação, nós evoluímos e se olharmos para os registros geológicos, os mamíferos estiveram por aí, a grosso modo, dependendo de onde você quiser começar, há 1 milhão de anos. Os mamíferos. Cada um desses marcos representa 100 mil anos. Isso há quanto tempo os mamíferos têm estado aqui? Há quanto tempo os homens estão aqui? Alguém quer adivinhar? Ou talvez não adivinhem porque sabem. Se os mamíferos estão aqui há 1 milhão de anos, talvez 1,25 milhões, ou talvez menos, dependendo de onde você comece a contar.
O que dizer dos humanos? 1, 2, 3, como muito. Entre 2 ou 3, dependendo de a quem você vai perguntar. A pessoa vai dar uns anos a mais ou a menos. Vamos colocar, então, uns 300 mil anos. Dado que somos mamíferos, deveríamos ter ao menos outros 700 mil anos sobrando, ok? Quando falamos sobre extinção, é algo muito comum na história desse planeta. Cerca de 99% de todas as espécies que foram criadas se extinguiram através desses milhares de anos. Esses milhões de anos, desculpa. A extinção, portanto, não é nada novo. Vários mamíferos foram extintos. Mas a vida média dos mamíferos é de aproximadamente 1 milhão de anos. Então, nós aqui estamos por aproximadamente 300 mil anos. Deveríamos ter ainda 700 mil anos sobrando. Mas o que os cientistas, e não só cientistas, mas pessoas educadas dizem hoje? Quanto tempo eles acham? Quanto tempo os grandes homens da Terra hoje creem que resta antes de sermos extintos? Talvez outros 100 mil anos adiante? Tem algumas mãos levantadas no chat, Ancient Terry. Ah, sim, desculpa. Estava esperando aparecer aqui. Ok, Josephine. Creio que não sei muito disso. Ok. Você tinha levantado a mão. Ah, não, eu tinha visto a mão do Greg levantada. Então vamos com Marie e depois Greg. Marie, é com você. Tinha minha mão levantada para algo antes dessa pergunta. E não sei a resposta, mas estive lendo um pouco de ciência que tem surgido. Não é uma resposta exatamente, mas dizia que a demanda humana tem excedido a capacidade de regeneração na biosfera e o crescimento populacional, o sobreconsumo, exploração demais, todas essas coisas. E creio que com a mudança climática, o que estão predizendo agora, parece que não há tempo de sobra. Obrigada, Marie. E quando dizemos que não há tempo, isso é quanto tempo, Greg? Entre 20 e 100, no máximo. Sim, algo assim. Então, se pensarmos que essas são representações de 100 mil anos e estamos bem aqui, não creio que tenhamos muito para onde ir. Essa linha é muito grande. Algum momento entre 30 e 100 anos, eles não acham que não podemos nos ver muito além disso. Essas pessoas, lembrem, somos ateus, então o risco existencial, uma catástrofe global, é muito real para muitas pessoas hoje. Nós queremos saber, então, de que estão escapando, de que tem medo porque não tem medo de um dilúvio, e quais são as torres que estão construindo para escapar desse dilúvio.
Isso foi uma espécie de deveres de casa. Nós íamos abordar. Acho que estou escrevendo certo. Riscos antropogênicos, que significa que são causados pelo homem. Vou escrever humanos, na verdade. Vamos fazer isso. E riscos não antropogênicos. Ok. Que são por causa natural. Então, o que encontramos? Em que vocês pensaram durante a semana? Alguém viu artigos? Deram uma olhada em alguma coisa? O que vocês acham? O que seria a causa natural que preocupa hoje? Graham, uma grande preocupação seria a mudança climática. Ok, mudança climática, mas não é a maior. Mas vou colocar aqui embaixo ou vamos colocar embaixo de qual? Acho que os humanos causaram isso. Como os humanos causaram isso? Poluindo? Destruindo a terra? Sim. Tem algo em particular que eles querem parar? O que eles querem que pare? Emissões de carbono, eu acho. Sim, a queima de combustíveis fósseis. A queima de fontes de energia não renováveis, porque tem uma quantidade finita delas. E elas liberam dióxido de carbono, etc. A mudança climática é, portanto, uma ameaça, porque a Terra está aquecendo, há muito. Todos estamos percebendo os efeitos da mudança climática, mas no que diz respeito à mudança climática ser uma catástrofe global, estaremos falando do que chamam de mudança climática descontrolada. E como as coisas estão agora, é runaway warming, que é a mudança climática descontrolada, e como as coisas estão agora, estão chatas e devastações estão sendo causadas, está pior, mas não vai nos dizimar. A menos que seja um aquecimento controlado global, com potencial de nos dizimar. Mas a mudança climática e aquecimento global também podem se dar por causas naturais. Podemos colocar aqui na parte do natural. Porque é o que acontece se vulcões entram em erupção. Se os vulcões expelem muitas partículas à estratosfera, então paralisa a luz que está atravessando e sim, afeta o clima. Então, erupções de vulcões podem causar mudanças climáticas ou aquecimento global. Obrigada, Graham. Agora, Marie? Eu só ia fazer um comentário sobre a causa natural, a não antropogênica. Eu estava pensando em qual seria o impacto do colapso de um objeto extraterrestre. Essa é a principal causa natural, Marie. Um asteroide. O risco de um impacto por um asteroide.
Eles dizem que um asteroide foi o que impactou há 65 milhões de anos e matou os dinossauros. Mas foi relativamente recente quando reconheceram que os asteroides tiveram impacto na Terra. Foi em 1960 que reconheceram que o que hoje conhecemos como crateras de meteoritos foram de fato por asteroides. Antes pensavam que talvez pudessem ser por vulcões, somente em 1960 que a ficha dos cientistas caíram para os asteroides. E depois, em 1980, eles entenderam que foram os asteroides que mataram todos os dinossauros há bilhões de anos atrás. E algum de vocês viu nas notícias? Creio que foi em setembro. Se chama DART. Desculpa. O que a NASA fez? Quem está aí? Não estou sabendo quem está respondendo quem. Greg, você sabe o que a NASA fez? O que fizeram em... Não foi há muito tempo. Se chama DART. DART ou HART? DART. D-A-R-T. Sim, eu escutei sobre isso, mas não tenho certeza. Não estou conseguindo lembrar. Desculpa. Tinha levantado a mão para responder aquela pergunta que você estava fazendo. Para outra? Ok. Deixa então falar para ver se você... Isso, então... Qual pergunta você estava respondendo? Aquela sobre antropogênico e não antropogênico. Você quer adicionar algo à lista? Sim. Ok, beleza. Então, asteroides são os principais, Marie? Eles, inclusive, estavam nas notícias outra vez essa semana porque encontraram um escondido em feixes de luz do Sol. Eles estão inspecionando o sistema solar em busca de asteroides e mandaram um satélite. O chamaram de... Deixa eu ver como o Dart colocou. Não está aparecendo, mas eles atingiram o asteroide para tentar desviá-lo e fazê-lo sair do percurso, assim como nos filmes. O que tentam fazer é arrebentá-los ou tirá-los do curso. Assim, eles mandaram o satélite e funcionou. Havia 2 asteroides se aproximando um do outro, acertaram um e sabiam que ia levar alguns dias para funcionar e, de fato, funcionou, e puderam mudar a trajetória. Se vocês querem fazer algo divertido, porque vocês têm muito tempo de sobra, pesquisem no Google NASA Asteroid Deflection, desvio de asteroide da NASA. Vou escrever aqui. Desvio de asteroide da NASA. Não vai funcionar no telefone, vocês vão ter que procurar no computador. Nada demais, só um pouco de diversão. Ok, então os asteroides são os principais. Estão constantemente rastreando asteroides, mas quando olhamos para estes riscos, eles os consideram risco existencial, mas é como uma chance em 1 milhão, ok? 1 em 1 milhão. Então, Greg, o que temos para agregar à lista? Eu só ia... Antes de mais nada, o Graham escreveu que o DART significa Teste de Redirecionamento Duplo de Asteroides. Isso mesmo, obrigada. Porque havia 2 asteroides, um deles chamado Demópolis e o outro chamado Dimmer, e algo assim. Havia 2 tipos de asteroides relatados e eles acertaram um deles. Continue. E eu ia dizer que na parte de causas naturais nós temos recursos. Estamos ficando sem recursos naturais. Ok, e
Isso é um risco existencial? Porque é o que está causando o aquecimento global? A forma em que usamos os recursos. Sim, e assim queremos parar o uso dessas fontes e usar fontes de energia renováveis. Sim, mas no momento a única forma de usarmos renováveis é com carvão e fusão nuclear e esse tipo de coisas. Então, mesmo para fazer energia renovável, hoje estamos usando óleo e carvão. Ok, então o que você gostaria que eu... Não é um dos com que eles estão particularmente preocupados, mas vou colocar na lista. Estava pensando em recursos como ferro, óleo e carvão, esse tipo de coisas. Gás natural, sempre estamos buscando mais, tentando encontrá-los. Sim, então precisamos encontrar substitutos, não? Substitutos. Ou vamos entrar em problemas. Obrigada, Greg. Marie, dizemos que era você. O que eu perdi? Ah, desculpe. Josephine. Não sei se esses entrariam na lista, mas vou dizer. O que dizer de guerras nucleares ou doenças? Sim, está escrito na lista. Em qual delas a guerra nuclear entra? Humanos fazem a guerra nuclear, não? E qual seria o problema com a guerra nuclear que viria a ser catastrófico? Algo existencial? De matar todo mundo? Temos dois tipos de armas nucleares. Armas nucleares estratégicas e armas nucleares de uso tático. Hiroshima, Nagasaki, armas nucleares de estratégia. Era um perigo para a destruição de todo mundo? A gente não está falando do que aconteceu em Hiroshima, mas era uma de alvo, né? Por aí vai. A estratégica é quando você joga em um país que está longe, mas vocês não estão em batalha e costuma ser grande. A de uso tático é essa que dizem que o Putin pode usar na guerra russo-ucraniana. Seria algo local, há diferentes maneiras com que podem usá-las. Qual seria a preocupação de uma guerra nuclear no que diz respeito a matar todos nós? Greg, você sabe? Desculpe, Josephine, você sabe? Provavelmente o que eu sei não está certo, mas vou tentar adivinhar. Vocês têm que parar. Vocês qualificam todas essas respostas. Nós temos que ter uma conversa. Sim, adiante, Josephine. O gás ou algo assim? Bem, ok. Vou chamar de... Você está no caminho certo. Inverno nuclear. Onde todo o pó, o gás e partículas... É muito como o aquecimento global que aconteceria aqui por causa de um vulcão. E daí, você sabe, a terra ficaria escura, as colheitas fracassariam e todos ficariam com fome. Ia afetar o mundo todo. Se você atinge 10 cidades com grandes armas nucleares, você pode criar um inverno global. Então, esse é o efeito catastrófico de uma guerra nuclear ou de armas nucleares. Raymond?
Eu ia dizer, se alguém usa uma arma nuclear de estratégia e em contrapartida a outra pessoa devolve o ataque, você tem uma destruição mútua garantida que resulta em inverno nuclear. Sim, você precisa de uns 10. Bum, 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 bum. Dependendo do que usam e do tamanho, não seria preciso mais de 2. E sim, uma só bomba não poderia destruir a Terra. Mas esse é o temor. O que você faz com essa atmosfera e com tudo mais? Ok. Ray, você levantou a mão 2 vezes? Era sobre a escuridão. Ok. Brody? Não, é outra pessoa. Entendi, mas... Mais alguma coisa? Ok. Deixe-me então mostrar para vocês algumas coisas com que estão preocupados. Sobrenatural. A radiação de armas nucleares. Obrigada, Brandon. Yes. Ou sim. Viria aqui embaixo, radiação. Se bem que para destruir totalmente, extinguir o mundo, você precisaria de uma certa quantidade dela para extinguir o mundo. Brody? Pandemia global? Sim, pandemia. E colocaria isso sob as duas listas, porque eles se preocupam com causas naturais e se preocupam se eu a colocar sob causas humanas, como a chamaria? Chamaria de bio? Talvez chamaria de bioterrorismo? Ou está escrito errado? Sei que escrevi errado, vou arrumar. É uma arma biológica? Arma biológica, obrigada. Isso eu vou escrever certo. Obrigada, Rachel. Sim. Boa. Greg? Superpopulação? Na verdade, os cientistas não estão preocupados com superpopulações. Vamos falar disso. Não vamos falar disso hoje, mas sua resposta a todos esses problemas não é quando na verdade precisamos de mais pessoas. Acredite ou não. Então, estamos pensando de um ponto de vista ateu, não sei se isso ajuda, mas se tivéssemos escolhido superpopulação, onde a colocaríamos? Teríamos que colocar aqui, sim? Vamos colocar aqui embaixo. Obrigada. Tem algo mais que você queria dizer? Destruição de recursos escassos, de novo. Pense em lugares como a Amazônia, selvas e florestas naturais. Então, vamos colocar a degradação ambiental. Sim, porque teria eventualmente um efeito sobre o aquecimento global. Verdade. Josephine. E que tal comida? Não é um problema? O que sobre comida? Você está falando sobre abas biológicas? Onde colocaríamos isso?
Humanos? Isso, biotecnologia. Nós enrolamos um pouco falando de diferentes tipos de comida, mas se alguma pessoa maldosa ou empresa decidisse fazer algo maldoso, poderiam trazer muita destruição e fazer pessoas passarem fome e colheitas iam fracassar, etc. Viria sob uma espécie de bioterrorismo. Mas sim, fontes alimentares são preocupantes. Obrigada, Josephine. Rachel? Estava pensando em algo parecido, qualidade da água, do ar e dos alimentos. Também pensei em outra coisa, não tenho certeza de como comunicá-lo, mas estava pensando de um ponto de vista ateu, de como eles querem as mulheres em papéis tradicionais, sabe? Isso, por um lado, eu estava pensando que eles estariam preocupados com a superpopulação, porque quando as mulheres decidem não ter filhos ou não ter tantos filhos, estava pensando, mas não tenho certeza se é algo relevante ou não. É relevante. Um tópico grande demais para hoje, mas vamos voltar ao tema. Então, você levantou um ponto relevante. Do que você está falando não é essencialmente uma ameaça existencial, tem a ver com o que está envolvido na construção dessa torre para nos salvar disso. Então, segura essa ideia, ok? É uma boa ideia. Ray? Não sei se é isso, mas não sei, as Doomsday Preppers, que são as comunidades que se preparam para o fim do mundo, estão preparadas por uma invasão de algum tipo de vida inteligente ou extraterrestre? Sim, vocês todos, vocês não devem qualificar suas respostas. E sim, qual tipo de extraterrestres? Inimigos. Só pensem em todos os filmes que vocês viram antes de serem adventistas. Extraterrestres inimigos? Em que eles vão sair de lá e esmagar um asteroide? Os asteroides vêm de lá de cima. Desculpa, Rachel? O Jack disse alienígenas. Alienígenas, sim, alienígenas do mal, sim. Obrigada, Ray. Boa. E Molly? Eu estava pensando em... Eu não entendi a palavra que ele disse. Muito do que falamos hoje sejam vulcões, na verdade não colocamos ainda esse. Uma super erupção vulcânica. Não é só um vulcão normal, já que é suficientemente ruim, né, Molly? Mas uma super erupção vulcânica. E eles podem traçar quantas centenas de milhares de anos atrás teve a última super erupção vulcânica, porque houve 5 extinções massivas na história da Terra. Uma delas foi por uma erupção vulcânica, outra por um asteroide, o asteroide que matou os dinossauros, etc. Então, sim, essas erupções vulcânicas vão afetar vulcões, aquecimento global, muitas dessas coisas têm a ver com a atmosfera sendo afetada e assim afetar a água, a comida, etc. A qualidade do ar, coisas que são necessárias para a vida. Obrigada, Molly. Ah, Tini! Tini acertou a principal. O que ele disse? AI, inteligência artificial. Quando os cientistas pensam em todas essas ameaças naturais, esses riscos estão por volta de 1 em 1 milhão. Quando falam de inteligência artificial, como uma ameaça existencial aos seres humanos,
Falamos de um risco de 1 para 6. É uma grande diferença. O que mais nos assusta é a inteligência artificial. Antes de nós entrarmos no tema de inteligência artificial, que não vai ser hoje e provavelmente também não vai ser na próxima semana, mas... esquecemos de um. Aqui na parte natural, o Sol virando uma bola vermelha gigante. O Sol estaria em uma espécie de... Seria uma idade mediana no momento. Se você pensar numa estrela com seus 30 e muitos anos, começando talvez seus 40, mas que tem somente uns 5 bilhões de anos pela frente para viver. O Sol estaria já com seus 5 bilhões de anos, talvez. Está em sua meia-idade. E o que aconteceria é que se explodiria, queimaria todo o hidrogênio, explodiria. Desculpem meu linguajar simples, mas quando explodir vai ficar maior e absorveria os planetas, poderia chegar ao planeta Terra. Só tem um prazo de validade de outros bilhões, de outros 5 bilhões. O problema é que ao começar a se decompor, assim como nós que envelhecemos antes de morrer, acabaria afetando a Terra no período de 1 bilhão de anos. Então só teremos 1 bilhão de anos para resolver as coisas. Então o Sol vai eventualmente se destruir, mas também vai destruir parte do nosso sistema solar. Assim, a Terra se tornaria inabitável em 1 bilhão de anos e nós teríamos que recuar. Aonde teríamos que ir? Como poderíamos sobreviver à explosão do Sol? Não dá para ficar na Terra. Aonde teríamos que ir? Teríamos que ir para Marte? Teríamos que ir para um planeta depois, teríamos que conseguir ir para Marte. Zumbis. Eu colocaria zumbis na parte dos alienígenas. Ray? Ia dizer Marte, que teríamos que ir para Marte. Desculpa, devia ter visto no chat. Marie? Só ia dizer Marte também. Ok. Obrigada, culpa minha então. Devia ter olhado o chat. Temos então aqui uma boa lista de nossos dilúvios. As coisas com as quais nos preocuparíamos. Todas essas são preocupações. Vamos ficar de olho nelas, mas o risco é baixo. Há cientistas envolvidos em cada uma dessas áreas. Por aqui, com os riscos de causa humana, que são os riscos mais altos, realmente queremos falar sobre inteligência artificial. Identificamos o dilúvio. Agora precisamos identificar a torre. Quais são os mecanismos de segurança? O que tem sido construído? E quando digo construído, não quero dizer necessariamente construído de maneira literal, mas o que tem sido criado para nos salvar? E quem está fazendo isso? O tempo acabou. Alguém tem alguma pergunta antes de terminarmos por hoje? Nós vamos voltar e tocar novamente esses pontos. Mas queremos ver qual é o mecanismo e o pensamento por trás das
das tentativas de nos salvar desses riscos existenciais. Josephine, só queria fazer um comentário. Olhando para a lista aí do que viemos conversando, estava pensando comigo, quando você não tem Deus, você tem todos esses temores de desastres naturais e de humanos se atacando, um monte de temores. Eu sinto que conhecer a Deus é uma bênção muito grande, porque você não tem que ter medo dessas coisas. E é por isso que é difícil para nós nos separarmos de nosso cristianismo, porque sabemos que o mundo, a Terra está envelhecendo muito. Sabemos que está se decompondo, que haverá guerras, fomes, etc. Tudo isso foi profetizado, mas também sabemos que o prazo de validade não tem a ver com a Terra, senão com nós estarmos aqui. Sabemos a história. As pessoas na montanha também sabiam a história. As pessoas na planície, embora soubessem, não queriam mais saber disso ou simplesmente tinham deixado para trás. Então, estão obcecados com um dilúvio. E esse dilúvio não vai acontecer. O que vai acontecer é que eles vão implodir um sobre o outro. Nós precisamos olhar para isso e pensar. Algo disso nos assusta? O que aqui é realidade e o que é ficção científica? Porque a ficção científica é uma má fonte de informação, se é ficção. Há uma ciência que é real, como os asteroides que são reais, que estão flutuando por aí, mas isso que é uma ameaça, mas é isso que é uma ameaça para os humanos. Inteligência artificial. O quanto realmente é uma ameaça? Porque as pessoas estão realmente preocupadas e o que temos que fazer é definir o que é inteligência. O que torna algo inteligente? Todas essas coisas foram criadas por humanos, ciência e tecnologia. E é com essa mesma ciência e tecnologia que os deixa com medo de se destruírem. E é a mesma ciência e tecnologia que querem usar para se salvarem. É difícil. Eu só consigo, sabe, eu fui criada como católica. E quando você não entende determinadas coisas, quando você está em escuridão de verdade, eu sei como é estar em trevas, eu sei como é quando você não sabe o que acontece, quando você morre. Você simplesmente não sabe, daí você se torna um adventista e é como, eu sei o que acontece agora, e você não pode tirar isso da sua cabeça. Agora você sabe. O conhecimento é muito poderoso, dissipa as trevas. Aqui temos pessoas que não sabem. Eles não sabem o que vai acontecer amanhã. Quanto vai durar o futuro? O futuro, dizemos, 700 mil anos, mas não somos mamíferos comuns, somos mamíferos que têm conhecimento de ciência e tecnologia. Então temos a capacidade de viver bilhões de anos depois disso, ou mesmo trilhões, se nós conseguirmos tirar proveito da ciência e da tecnologia. O pensamento de que podemos viver para sempre e perpetuar nossa fama. Mas como vão fazer isso quando as próprias coisas que estão construindo, se as coisas que os deixam preocupados porque podem destruí-los, são as coisas que os deixam preocupados. Então, como você disse, pode parecer sem noção para nós, porque entendemos a profecia e somos cristãos. É difícil dar um passo fora disso e pensar diferente. E se as coisas fossem assustadoras assim?
algo para pensarmos e obrigada, Tini, pelos seus comentários e vamos encerrar por aqui hoje. Ray, você pode terminar com oração para nós essa noite? Deus amante e bondoso, nós vamos a Ti nas primeiras obras do sábado para deixar de lado as coisas que nos preocupam durante a semana e para pensarmos em tudo o que o Senhor tem feito. E ao tirarmos esse tempo durante este sábado que o Senhor nos deu como memorial da criação no Éden, nos ajude a meditar nas implicações disso, do Éden que o Senhor nos chama a viver todos os dias. Oramos para que o Senhor esteja com nossos líderes, Anciã Tese, Ancião Parminder, com Anciã Terry e os diversos líderes ao redor do mundo e aos membros do movimento que estão se preparando para o sábado também. E nos ajude a entender a importância, a solenidade do trabalho a que o Senhor nos está chamando e as ferramentas que o Senhor tem dado para que vejamos com clareza através do complexo. Agradecemos por tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém.